Seguinte, você está acostumado na última semana a me ver aqui em live, sempre com outra pessoa dividindo tela, a gente teve grande dificuldade com a internet, mas já vou anunciar uma coisa, essa semana já está marcada, amanhã eu recebo a Aderleide, assistente social do CAPES aqui de Fortaleza, do Hospital Walter Cantídio, para falar do trabalho do assistente social na saúde mental. Obrigada, Rosane. Aqui com a gente, esse trabalho é essencial nesse momento. Amanhã está aqui a Aderleide para falar comigo. Já fechei também na quinta-feira. Quem vai estar comigo é meu amigo, Pastor Simões, que maravilhoso, aqui de Fortaleza também, um lutador das causas sociais, que está aqui na grande periferia do Bom Jardim, lutando no combate a esse coronavírus, vai falar quais os efeitos desse coronavírus na periferia, ainda mais com as medidas desastrosas do Bolsonaro. Pois bem, já falei dos dois que estão fechados para a semana, dois grandes amigos, Derlei, te amo, e dois grandes amigos, depois, e amanhã eu posto aqui, a gente vai, à medida que eu vou marcando, eu vou avisando a vocês. De hoje, a live eu quis que fosse só comigo, porque é uma live muito mais entristecida, que tem a ver com as medidas que o Bolsonaro tomou. O Bolsonaro, que não estava tomando medida nenhuma, enfim, resolve dar o ar da graça, tomar uma medida chamada medida provisória, número 927. Eu quero que, se você conseguir ir no meu grupo do Telegram, eu vou tentar colocar esse vídeo lá e você vai passar para o máximo de amigas, porque a pressão popular tem efeito com o Bolsonaro. A gente consegue barrar ele quando a gente se unifica. Eu digo isso porque hoje pela manhã eu fui uma das pessoas que acordou e foi direto olhar quais eram as novas propostas legislativas que tinham acontecido. Eu estou acompanhando isso direto. Quem está lá no Telegram comigo sabe que eu não estou cochilando. Toda medida que o governo federal está tomando, falo de governo federal, está tomando, toda a legislação, toda a portaria, eu estou olhando e a gente vai notificando a vocês aquelas que são preponderantes para o nosso trabalho. Todos nós trabalhamos com direitos sociais. Pois bem, hoje todo mundo amanheceu e tomou um susto, porque no pleno domingo ele lançou um caderno especial no Diário Oficial da União, e esse caderno especial tratava da medida provisória número 927. Só lhe dizer uma coisa, primeiro, o que é medida provisória? A medida provisória é ato do presidente, ato do executivo. Essa medida provisória tem caráter de já nascer com efetividade durante 60 dias, e aí, antes de vencer 60 dias, o Congresso Nacional disse se vai manter essa medida provisória como ela está, integral, ou não, ela não tem validade. Ou seja, para os próximos 60 dias ela está valendo. Ela é a lei que vai reger as relações trabalhistas seletistas. Aí vamos para o segundo ponto aqui da live. O que é uma relação trabalhista seletista? Seletista de CLT, que segue as normas da CLT, ou seja, todos nós que temos carteira assinada. Se você trabalha de carteira assinada, a azulzinha ou a verde amarela, ai meu Deus, invenção do Bolsonaro, se você trabalha de carteira assinada, você está regido seu contrato de trabalho pela CLT, é um contrato seletista. Eri, perguntas que eu recebi hoje durante o dia. Eri, o meu contrato com a prefeitura, sou assistente social do município XY, e o meu contrato é um contrato, mas não teve carteira assinada. Ok, o seu contrato é mais precário ainda. É triste dizer isso. Mas o seu contrato ainda é mais precário, porque ele nem sequer tem por base as regras seletistas que estão aí determinando as relações de trabalho. Ele pode ter feito uma espécie de licitação, pasmem, tem prefeito que contrata por licitação até de menor preço. Ou por uma seleção pública que trouxe regras ali mistas, estatutária, estatutário com regra seletista, mas não é um contrato seletista. Fechando isso, primeira coisa então que nós temos que saber foi por medida provisória, ou seja, tem efetividade imediata. Segunda coisa que a gente tem que saber só rege os contratos seletistas. Tranquilo? Tá dando certo aí para vocês? Segundo ponto, pode ser estendida por mais de 60 dias? Pode. A medida provisória, ela vai para o Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional aprovar, ela tem força de lei. E aí vai pelo tempo que a lei assim determine, né? Primeira coisa aqui, então, falando agora especificamente da MP. Se você está no meu grupo do Telegram e tiver com a MP na mão, eu peço para você ler os artigos junto comigo, que a gente vai entendendo passo a passo dela. Então, bora lá. Primeira coisa que a MP desconsidera é o contexto de crise. Nós temos uma tríplice crise: crise sanitária, crise econômica e crise política. A crise sanitária nós conseguimos entender. A Covid-19 tem propagado no mundo inteiro, o Brasil foi atingido. Nós temos uma crise dentro da crise, que é uma crise a nível sanitário de saúde pública. Então, o grande problema não é só o coronavírus, é
a nossa preparação para receber uma pandemia dessa. Nós não temos UTI bem distribuídas, nós não temos UTI na rede pública, nós não temos respiradores, nós temos dificuldade com o número de profissionais, os profissionais são precarizados. Então, a crise de saúde pública é notória. Segunda coisa, a crise econômica. É claro que vai ter uma crise econômica. Está tudo fechado, o comércio fechado, as pessoas sem comprar. Quem tem um pouco de dinheiro está com medo de gastar. Falo, pouco você tem uma poupancinha aí de R$ 2.000, você não tem coragem, né? Você não tem coragem de comprar um iFood. Porque você, não, vou preferir aqui fazer alguma coisa do que eu gastar um dinheiro com um sanduíche, mesmo que ele tenha R$ 2. Porque as pessoas não estão com coragem de gastar, certo? E as empresas estão fechadas. Claro que isso tem que ter uma resposta do Estado para o econômico. A grande crítica é política. Porque na hora que você fala de uma crise econômica gigante como essa, você pensa o quê? O Estado deve pensar primeiro em quem? Nas pessoas mais ricas ou nas pessoas mais pobres? Em quem tem mais dinheiro ou em quem tem menos dinheiro? Em quem tem mais preparação, musculatura, estrutura? Empresa tem um negócio chamado capital de giro. Se uma pequena empresa tem pouquinho capital de giro, uma grande empresa vai ter mais capital de giro. A população paga boleto. Então, a ideia que todos os países estão tomando é, primeiro, se gasta com a população mais pobre. E você vai fazendo medidas até chegar na ponta do iceberg, até chegar em quem tem muito dinheiro. Mas vamos primeiro, passo a passo, com quem está na extrema pobreza, pessoas em situação de rua, mulheres grávidas, idosos, até você chegar a discutir um grande conglomerado. E aí vai a primeira crítica à MP. A MP trata todas as empresas normal. Uma microempresa que venda bombom e chocolate lá em Aracuiaba, a uma empresa que venda açaí lá em Senador Pompeu, com a maior empresa do Brasil, com a Magazine Luiza. Eles consideram tudo num termo só, empresa. Isso não pode ser considerado assim. É claro que uma lojinha de açaí lá em Aracuiaba não tem o mesmo poder econômico do Ricardo Eletro. Não tem. E aí você tem que atender diferente a cada um. Tratar os desiguais de modo desigual. Então, a segunda grande crítica é, ao invés de se preocupar com cada perfil de empresa, o governo se preocupou com um grande lote chamado empresa, que só beneficia os grandes conglomerados. Segunda crítica. Aí vamos agora para a lei em si, para a MP 927. Vou já discutir as outras coisas. Quem está perguntando aqui assistência, vamos discutir sim, viu? É assim, Mimi, é Lipe aí, verdade. Vamos lá. A segunda crítica é que a MP é inconstitucional. Isso não sou eu que estou dizendo só. Você diz, segundo a Arivânia 2020, não tem muito fundamento. Não. Segundo a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Essa associação chamada ANAMANTRA, o que foi que eles decidiram? Eles disseram que o governo federal não levou em conta a Constituição. Logo, a MP é inconstitucional. Primeira coisa que ela é inconstitucional. Por que a Associação dos Magistrados do Trabalho, do Direito do Trabalho, disseram que ela é inconstitucional? Porque ela não leva em conta o artigo 7º da Constituição. Quando o artigo 7 da Constituição fala que o trabalho é para visar a melhoria da condição social, ele não fala isso em vão. Ele fala que o emprego tem que ser protegido, ele fala que se a pessoa tiver que ser demitida, ela tem que receber um seguro-desemprego, deve receber um fundo de garantia, deve receber uma multa contratual. Então, a MP melhorou para o grande empresariado. Porque se, ao invés dele demitir e ter que pagar a multa contratual, o Estado tem que pagar o seguro-desemprego, a pessoa vai ter o contrato de trabalho suspenso e a empresa não vai gastar nada e nem o Estado vai gastar nada. Vocês estão percebendo a lógica? Ora, se eu suspendo o contrato de trabalho por 4 meses, o dono da Ricardo Eletro, estou dando aqui um exemplo, pelo amor de Deus, o dono da Ricardo Eletro. O dono da Ricardo Eletro, ele vai suspender o contrato de trabalho, ele vai evitar de pagar a multa contratual, que o trabalhador poderia ficar gastando esse dinheiro da multa contratual nesse momento de pandemia, e o Estado vai economizar também, porque não vai pagar o seguro-desemprego, que essa pessoa poderia estar gastando seguro-desemprego durante esse período de crise. Estão percebendo como é cruel? E eu estou aqui, te juro, poupando palavras para não falar palavras mais pesadas. É adoecedor ver a decisão que o Bolsonaro tomou.
Se eu suspendo o contrato de trabalho, eu melhoro para o grande empregador que tem 2.000, 5.000 funcionários. Porque ele economiza. E o Estado, que poderia pagar seguro-desemprego, economiza também. Eu estou me acalmando, tomando chá, porque senão eu falo nomes impróprios. Pois bem, segunda coisa, e aí vamos para a lei em si. O Bolsonaro pegou, meio que com muita pressão, principalmente no Twitter, ele foi lá e botou um Twitter, lacrador, como sempre, dizendo assim, vou suspender o artigo 18 da lei, da MP 927. Meu amigo, o artigo 18 é esse que fala da suspensão do contrato de trabalho por 4 meses. É o mais cruel de todos. Eu tenho certeza que é o mais cruel de todos. Pior ainda, se ele suspender só o artigo 18 e ele não suspendeu até esse horário, antes de eu entrar na live eu me atrasei um pouquinho, porque eu fui de novo lá no planalto.gov. Fui lá no planalto.gov e olhei. Ele ainda não mudou, porque o Diário Oficial provavelmente sai na madrugada, porque ele é cruel, ele bota na madrugada pra gente não ver imediato. Pois bem, ele pegou e ainda não mudou, mas ele vai suspender o artigo 18 para deixar a gente mais calmo. Ele não consegue deixar mais calmo, não. Porque não é só o artigo 18, o problema, tem mais problemas. Deixa eu lhe dizer, vamos começar a ver passo a passo agora, é outra fase aqui da live. Vamos ver agora passo a passo da MP. O artigo 2º da MP, e eu vou falar para vocês aqui, ele fala assim: durante o estado de calamidade pública, a que se refere o artigo 1º, ou seja, durante a pandemia do coronavírus, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício e terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais. Minhas amigas, respeitar a Constituição. Minhas amigas, se ele anula o artigo 18 e deixa o artigo 2 lá, a crueldade é a mesma, porque ele está privilegiando o contrato, acordo individual, trabalhador e patrão, e não acordo coletivo. Imagine só, você trabalha numa instituição, eu vou botar o nome de grande instituição para não complicar a gente, né? Você trabalha na Magazine Luiza, e a Luiza te diz, olha, eu vou chama você e diz, olha, eu vou lhe pagar, enquanto estiver rolando a crise, R$100 por mês. E por os próximos 6 meses, vamos fazer um acordo individual nós dois, para não precisar te demitir. E tu assina, o artigo 2º está permitindo, porque ele diz que, textualmente, privilegiar acordos individuais. Ou seja, o empregador vai poder fazer a forma que melhor entender, porque o empregado sozinho ele não tem força, e isso afronta a Constituição e afronta a Convenção número 98 da Organização Internacional do Trabalho. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, fez uma convenção que o Brasil é signatário, que tem força constitucional aqui no Brasil, onde se diz que não se pode privilegiar acordo individual. Que os acordos devem ser coletivos, mediados por sindicatos. Ele não podia ter tomado essa decisão sozinho. E mais, é deixar na mão do empregador a vida do empregado, que está em desespero, com 1000 informações, porque só nós, que principalmente que temos familiares idosos, que temos as minhas tias, meu Deus, o meu avô, que ficam direto querendo dizer que não é nada demais, sabemos o quanto está sendo difícil desconstruir isso. Então vai ter muito empregado no Brasil que vai receber aquilo do empregador e não vai ter o que fazer. Então o artigo 2º não pode permanecer na MP, a nossa luta tem que continuar. Bora ver outro artigo que eu quero falar com vocês. Outra grande, e aí vem mais uma coisa, outra grande crueldade dessa MP do Bolsonaro, MP da morte, MP da fome, é sobre o artigo 29. O artigo 29, para mim, o mais cruel, principalmente que eu tenho grandes amigas que são de cooperativas, cooperadas, prestam serviço sem nenhum tipo de garantia estatal para prestar o serviço. Então aí nos hospitais, nas UPAs, nas unidades básicas de saúde, um abraço em todas elas, são muitas amigas que eu tenho mesmo, não vou citar o nome de nenhuma aqui, senão vou te passar a noite citando. A gente sabe o quanto é precarizado. Pois bem, nessa MP da morte do Bolsonaro, MP da fome, o artigo 29 diz assim, que o coronavírus não é considerado doença ocupacional. Não vai ser considerado doença ocupacional. Então, se você, trabalhador da saúde, seletista, vai trabalhar
e contrai o coronavírus, você não está com doença ocupacional. E alguém me perguntou aqui, o Tribo da Rasteirinha, um abraço, me perguntou aqui, cadê o Ministério Público do Trabalho? Lançou uma nota omissa. A Associação dos Magistrados, dos Juízes do Trabalho foi muito mais forte. Lá no Telegram, eu vou já jogar 2 notas e vocês julguem. Porque eu estou julgando. Omissa, fraca. A Associação dos Magistrados foi forte, foi firme sobre essa decisão e já tem partidos políticos aí dizendo que vão para o STF para cancelar. Mas eu vou só ler o artigo 29 para eu não parecer alarmista. Pelo amor de Deus, tudo que eu não quero ser. Mas é que o Bolsonaro merece que a gente seja mais dura. Fala assim, os casos de contaminação pelo coronavírus, Covid-19, eu estou lendo aqui no computador, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. O que é que ele faz isso? Ele gira o ônus da prova. Eu é que vou ter que provar que eu peguei o coronavírus lá, e não o contrário. Ele era pelo menos para ter excetuado profissionais da saúde. Tem dito assim, exceto profissionais da saúde. Por quê? Porque se eu estou dentro de um hospital, uma unidade de saúde, seja onde for, eu vou ter mais chance de pegar o coronavírus. E os profissionais da assistência, que estão aí, que estão acolhendo o pessoal em situação de rua. Poxa vida. Os que estão trabalhando em acolhimentos, como é que fica? E se tiver o coronavírus, não vai ser considerado doença ocupacional? E a importância de ser considerado doença ocupacional é pelo vínculo da manutenção do emprego por uma doença advinda do trabalho. Né? Por mês você ainda vai estar assegurado que você não pode ser demitido. Estão percebendo a lógica cruel? Então não é só o artigo 18 que ele diz que vai revogar. Tem muito mais coisas. Esse artigo 29 para mim é criminoso. Eu peço desculpa. Eu acho que eu estou... As minhas amigas estão dizendo, ali até nos áudios tu tá mais exaltada. Desculpa. Mas é porque não dá para mediar uma situação dessa. Né? Não dá para mediar. Vamos mostrar mais um. Desculpa, viu? Se eu estou parecendo chatona. Mas não é minha intenção, não. Eu só estou realmente muito chateada, até porque eu sei, como a Daiane está dizendo aí, que muito profissional está trabalhando sem EPI. Eu sei disso. As amigas me mandam mensagens. Né? A gente fica solidário. Eu não estou saindo de casa, estou em isolamento social. Graças a Deus, lá na instituição a gente conseguiu colocar todo mundo em isolamento social para trabalhar por teletrabalho. Mas e quem não consegue? Vamos adiante. Mais um. Artigo 31. Já falamos aqui do artigo 29, do artigo 2, vamos falar do 31. Né? O artigo 31 faz mais uma maldade, uma malservação. Criminosa, Débora, também concordo contigo. Natália é um absurdo. Mais uma criminosa. O artigo 31 diz que os fiscais do trabalho, durante o período do coronavírus, onde muitos estão trabalhando sem EPI, os fiscais do trabalho não poderão multar, só orientar. Hã? Tu já imaginou uma cena dessa? Eu vou ler o artigo 31 para não parecer que eu estou inventando. Durante o período de 180 dias... contado da data de entrada de vigor desta medida provisória, os auditores fiscais do trabalho do Ministério da Economia atuarão de maneira orientadora. Orientadora. Aí ele fala a exceção. Exceção sobre registro de empregado, se houver denúncia, exceção de grave e iminente risco. Não diz o que é esse grave e iminente risco. Acidente de trabalho e trabalho análogo a escravo ou trabalho infantil. Pronto. Advindo do coronavírus, trabalhando sem EPI, não fala. Não fala. Pelo amor de Deus. Os caras do trabalho aí que tem que trabalhar mais nesse período. E eu não falo só profissionais da saúde, não. Eu falo dos colegas que eu admiro muito, garis, dos motoristas de ônibus, dos trocadores, das pessoas do serviço administrativo, das trabalhadoras da assistência social. Para concluir, minhas amigas, para concluir, para essa live não ficar longa, que eu tenho medo de cair também, a minha internet não é tão boa, quero só dizer a vocês que outra indignação minha é que a Constituição, só para dizer, a Constituição não concorda com a SMP, ela é inconstitucional. O STF vai ter que se posicionar. A Associação de Juízes do Trabalho já se posicionou. Para concluir, quero só dizer que a Constituição traz 1000 outras formas dentro dela. Constituição de 88, Constituição Cidadã, 1000 outras formas de fazer
com que uma MP econômica funcione. Tem que ter uma MP para a economia, claro que tem, ninguém está dizendo que não tem, não. É claro que tem que proteger a economia, proteger os trabalhos, é claro que tem. Mas tem outras formas que a Constituição traz. E que o mundo inteiro está tomando também. Até países de extremo capitalismo estão tomando essas mesmas decisões. Taxação sobre grande fortuna, tem previsão constitucional. Tem previsão constitucional. Intervenção estatal para redução dos juros nesse período. Não paga juro, pô, nesse período. Se você deve o cartão de crédito e deve a conta de energia em casa, paga primeiro o quê? A conta de energia para não cortar a energia. Depois paga o juro do cartão. O Brasil, a Constituição prevê isso. A isenção de imposto sobre a folha de salário. Uma renda mínima. A ONU recomendou, tem um post aqui na Potter's sobre isso. Renda mínima para todos. Aí, meus amigos, se eu proponho renda mínima para todo mundo, se eu tiro imposto da folha de pagamento, eu tomo todas essas medidas, eu protejo o trabalhador, eu protejo a empresa, eu protejo a sociedade. Quero pedir desculpa a vocês por estar mais chateada hoje, mas realmente foi um dia inteiro dedicado à legislação em tempos de coronavírus. Lhe espero lá no grupo do Telegram. Divulgo também aqui o grupo da Cíntia, Serviço Social Sem Neura, que vai discutir aí serviço social, estudo, durante essa crise que nós estamos vivendo. A gente aqui está trabalhando muito para levar informação referenciada para você e para a gente caminhar sempre junto, como a gente sempre fez. Peço muito, compartilhe as informações, levem para os seus grupos, principalmente para os seus pais, seus avós, seus amigos, aqueles amigos que são mais bolsonaristas. Todo mundo está conseguindo entender nesse momento que o problema não é ser contra ou a favor do Bolsonaro, é ser a favor do país, da sociedade e da vida. Muito obrigado. Eu tenho muito a agradecer. Um abraço grande.